Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, Cris, mais um episódio. Oi, tudo bem, Thay? Tudo bom? Tudo ótimo. Espero Maravilha, que nossos ouvintes estejam muito bem também. Num certeza. dia ótimo, num dia excelente. Isso aí, com certeza. Esse é o nosso desejo. Estamos aqui para mais uma live do Movimento Ilumina. Hoje eu estou muito feliz porque eu tenho o prazer de estar aqui com a minha sócia, minha amiga, minha parceira, Tayane Amaral. E a gente fez uma primeira conversa um tempo atrás sobre finanças e foi bem legal. A gente achou que tinha vários desdobramentos interessantes. Conversamos com algumas mulheres, recebemos também alguns depoimentos, alguns retornos bem legais sobre esse assunto e manifestando interesse em entender um pouco mais desse mundo, né? Que hoje a gente tem mais acesso à informação, hoje a gente pode falar mais abertamente sobre essa questão, sem muito preconceito, julgamento, talvez, né? Por incrível que pareça, ainda acontece. E hoje a gente vai falar então sobre finanças especificamente para mulheres e mais ainda para aquelas mulheres que muitas vezes estão em situações desafiadoras, principalmente no campo emocional, onde a questão financeira, o dinheiro, acaba ficando também, consequentemente, como todos os aspectos da vida, um pouco bagunçado, um pouco fora de ordem, e a gente sabe que isso é um problema, que só cresce. Quanto mais esse setor fica bagunçado, é uma bola de neve, vai piorando, e aí os outros problemas vão se agravando também, porque acaba afetando toda a nossa vida. Então, mais uma vez, bom dia, Tayane, que bom estar aqui com você. A Tayane, ela é minha sócia, vocês sabem, aqui no Movimento Ilumina, nós somos as fundadoras desse movimento. Nós somos, ao mesmo tempo, muito parecidas e muito diferentes, e isso é bom na nossa parceria. A Thay é contadora, especialista em educação financeira, finanças, ela é doutoranda também no programa de sustentabilidade, e hoje a gente vai falar, então, sobre finanças voltado para mulheres em situações de desafios emocionais. Então, antes da gente começar, tá, eu fiz uma apresentação aqui bem humilde, mas eu queria que você contasse um pouco para a gente, um pouco da sua trajetória e, mais ainda, o que que te move, o que que te trouxe para esse trabalho, especificamente com finanças, e principalmente para esse propósito de apoiar, de orientar mulheres nesse processo de reconstrução financeira. Cris, que pergunta difícil. E passo ao mesmo tempo, assim, quando eu me lembro da minha infância, né? Então, outro dia eu estava pensando, por que a área de finanças eu me conecto tanto, né, com essa área? Por que isso me interessa muito quando a gente vê um mercado majoritariamente masculino, né? Maior parte dos profissionais na área de finanças são homens, mas hoje a gente vê cada vez mais mulheres, né, indo para essa área. E eu lembro muito bem da minha avó, que eu chamava de mãe, né, que foi minha mãe quem me criou. Minha avó chamava de Mamãe Val. A minha avó, Cris, ela ficou viúva com 40 anos. Então, ela ficou viúva muito jovem, muito cedo, e teve que cuidar de todos os filhos, inclusive de mim. Minha mãe estava grávida de mim quando ela ficou viúva, então ela se viu nessa responsabilidade de cuidar da família inteira. E ela, desde muito pequena, eu via, né? Minha avó, ela faleceu, infelizmente, também jovem, né? Faleceu com 64 anos. E eu via minha avó trabalhando muito e cuidando muito bem do dinheiro. Eu via minha avó construindo coisas sozinha, que eu ficava pensando como que ela conseguiu. Então, ela reformou a casa inteira, ela sustentou a família inteira sempre, né? E eu ficava pensando como que ela fez isso. E ela tinha um bar que não era muito grande, um comércio pequeno, e eu via como que ela guardava dinheiro, como que ela economizava e como que ela falava sobre dinheiro. Eu lembro muito bem, isso me segue até hoje, é muito, muito curioso, muito legal. Ela sempre falava: para que ter muitos sapatos se a gente só tem dois pés? Então, hoje, por exemplo, eu tenho uns 10 pares de sapato.
E eu já acho muito, então isso foi muito influência dela também, né? Outra coisa que ela me influenciou muito foi a empreender. Então, desde muito pequenininha, eu buscava o que vender, como guardar dinheiro, como que ao longo dos dias, meses e anos eu guardava dinheiro para conquistar as coisas. Então, quando me perguntam por que a área financeira, na minha cabeça vem isso. Foi por causa da minha avó. Foi como eu via minha avó cuidar de tudo, inclusive do dinheiro, com muito zelo, com muito cuidado, com muito respeito. Ela sempre dizia: dinheiro não leva desaforo. E é muito bem isso mesmo. Se a gente não cuida do dinheiro, ele vai embora. Isso é fato, né? E aí tá. Via minha avó com isso, sempre tive essa visão sobre dinheiro e tudo. E desde o ensino médio, assim, no início do ensino médio, eu queria muito fazer economia. Era meu sonho, fazer economia. Mas por alguns motivos do destino e de relacionamentos, eu fui para a área de contabilidade, que não é muito difícil, né? E a questão com o dinheiro, essa nossa relação com o dinheiro, ela é muito conflituosa. Então, em termos gerais, tanto mulheres quanto homens, adolescentes e crianças hoje que estão tendo muito acesso a dinheiro, a aplicativos, a Pix, né? Então, a nossa relação com o dinheiro, ela é, em sua origem, conflituosa. Ao mesmo tempo que a gente quer dinheiro, no nosso subconsciente, até no nosso comportamento, a gente acha que dinheiro não é uma coisa boa. E às vezes a gente nem percebe isso, né? Mas por que eu estou falando isso tudo, né? Por conta do que a Cris falou, que é o nosso tema, né? Como que é esse relacionamento com o dinheiro, com as nossas finanças em momentos de conflito, principalmente conflito emocional. Então, falando da trajetória profissional, né? Voltando, formei em contabilidade, fiz gestão financeira, sou especialista em finanças comportamentais, e isso que a Cris trouxe, como que a gente lida com as finanças, como que a gente lida com o dinheiro em momento conflituoso, em momento de dor emocional, em momento de confusão sentimental, emocional. E para esse momento, a gente precisa de muita frieza, de muita tranquilidade e de olhar muito para dentro, porque nossas emoções nos levam para lugares muito malucos, né? E levam a gente para um buraco financeiro. Então, se a gente não consegue separar um pouco a dor, o sofrimento, a confusão emocional do nosso lado financeiro, a gente vai para o buraco. E eu já fui para o buraco, não só uma vez, já fui algumas vezes. E digo para vocês, grande parte disso está no nosso emocional, está no nosso comportamento e está nos nossos hábitos. Não está no tanto de dinheiro que a gente ganha, não está no nosso salário, não está nisso, está no nosso comportamento. Então, me especializei muito nessa parte de finanças comportamentais, Cris. E, assim, ainda tô nessa jornada, eu mesma, comigo mesma, tô nessa jornada dessa relação com o dinheiro. Tive muita sorte de ter sido criada por uma mulher muito forte, muito consciente e muito organizada financeiramente, o que me deu ali muita base, muita estrutura emocional para conseguir lidar com o dinheiro, conseguir lidar com situação financeira desafiadora em momentos de crise. Então, isso que a gente busca sempre trazer para as nossas seguidoras, para a nossa comunidade feminina, como que a gente consegue lidar com uma situação financeira crítica em momentos aí de crise, em momentos de dor, em momentos de confusão emocional. Nossa, que lindo, que legal essa experiência de vida, né? Você já tinha compartilhado comigo há algum tempo atrás, e eu sempre fico muito impressionada como as nossas histórias do passado, principalmente da nossa infância, quando a gente vai cavucando, né? A gente descobre como isso interfere, como isso influencia na nossa vida adulta, às vezes, algumas vezes positivamente, outras vezes nem tanto. A gente carrega aí alguns traumas, algumas crenças também desse tempo, e ter esse exemplo, né, positivo da sua avó, esse exemplo positivo de uma pessoa que tinha consciência financeira, acabou te influenciando numa carreira, né, que você já queria fazer economia, então você trilhou mais ou menos esse caminho do dinheiro, né, não deixa de ser economia também, a contabilidade.
É muito bacana. Você achei curioso você falar assim que você mesmo ainda está nessa jornada. Claro, né? Nós somos humanas, mas para nós é surpreendente, né? Porque assim, a gente passa por isso, mas a gente pensa assim, nossa, uma especialista em finanças não tem problema nunca, nenhum, né? Mas nós somos humanos. E você já começou a responder um pouco da segunda pergunta que eu planejei aqui, que tem um pouco a ver com isso, tem muito a ver com a sua especialização em finanças comportamentais, e é assim, partindo dessa ideia de que, principalmente eu acho, as mulheres, né? Não posso falar pelos homens, mas me parece que os homens têm uma criação muito mais lógica, muito mais racional e que suprime muito o emocional, que eu também não acho nada saudável, mas que encaminha o masculino numa direção mais prática das coisas. Mas as mulheres são diferentes, né? Nós somos criadas de uma maneira diferente e o nosso emocional parece que ele perpassa tudo. A nossa vida ela é toda entrelaçada, nada se separa, porque nós somos múltiplas, nós fazemos um monte de coisa e nós somos a mesma pessoa. Então, está tudo ali sobreposto, né, nessas camadas. E eu acredito que as mulheres, quando passam por uma situação de crise emocional, seja uma separação, um divórcio, vivenciam uma traição, um abandono, é como se a vida toda desmoronasse. Né? Não é uma caixinha que assim, o meu emocional não está legal, mas o resto está ótimo e está pleno. Não tem como, porque você é a mesma pessoa e você está dando conta de tudo. Então, queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque eu acho que é muito importante para a gente pensar como é que você vê essa relação entre esses abalos emocionais, entre essa sensação de desmoronamento, de perder o chão, e a forma como a gente lida com o dinheiro. Acho que o primeiro ponto, Cris, é quando a gente sofre um abalo emocional, vamos colocar de uma forma muito prática, um divórcio. Quando a gente divorcia, a gente começa a olhar muito para o outro. Seja por saudade, seja ainda por amor que sente, seja por raiva, por ódio, por angústia, por necessidade de vingança, seja pelo que for. A gente olha muito para o outro e deixa de olhar muito para a gente num primeiro momento. Vamos colocar um primeiro momento. E quando a gente para de olhar para a gente, todos os âmbitos da nossa vida, todas as áreas da nossa vida ficam ali abandonadas. E a primeira que vai para o buraco é a financeira. Por quê? Porque sem perceber muito, nós buscamos alguns refúgios. E normalmente tem a ver com dinheiro, tem a ver com gastar dinheiro. Algumas mulheres começam a viajar muito. E isso envolve dinheiro, obviamente. Começam a fazer compras muito compulsivas, começam a ir para o lado de procedimentos estéticos até de forma exagerada, ali por uma necessidade de autoaprovação de fora, ou para mostrar para o ex que está mais bonita, que está melhor. Então, tudo que essa mulher faz nesse primeiro momento não é por ela, necessariamente, não estou generalizando, tá? Ela está olhando muito ainda para fora, ela está olhando muito ainda para o outro e acaba se deixando um pouco de lado, isso até meio confuso, né? Como que ela está se deixando de lado se ela está viajando, se ela está comprando roupa, se ela está comprando sapatos, se ela está fazendo procedimentos, se ela entrou na academia, está pagando personal, mas num primeiro momento, quando isso não é muito planejado, quando não é muito pensado e intencional, para ela mesma, ela acaba deixando o ralo do dinheiro aberto. E ela não pensa muito antes de fazer essas compras, antes de contratar serviços. Então, ela vai fazendo, ela vai passando cartão, ela vai usando algumas que têm reserva de emergência, vai usando reserva de emergência, o dinheiro vai indo embora. E aí, quando essa mulher percebe, ela está começando a fazer empréstimos. Ela está começando a pagar mínimo de cartão. Ela está começando a ficar no vermelho, está começando a usar cheque especial. Mas ela ainda não está olhando para si. E isso, para ela, não é uma grande consequência, não é um grande problema nesse momento, né? Só que quando a conta começa a chegar e quando ela começa a ver o buraco
cada vez mais fundo, essa mulher entra em desespero. E o que acontece? Tem um duplo ou triplo sofrimento. Ela continua sofrendo pelo relacionamento e agora vai sofrer também por causa da questão financeira. Porque isso não tem como fugir disso. A conta chega. E o nome começa a ficar sujo, as cobranças começam a chegar. Mas naquele momento em que ela estava olhando para fora, o tempo todo ela não atentou para o financeiro dela. Por isso eu disse agora há pouco, a questão financeira a gente tem que pensar com um pouco de frieza. Não tem como separar da nossa vida, não tem como parar de sofrer para pensar no dinheiro, não. Mas ela tem que entender que o dinheiro, ele precisa ser tratado com muita cautela, precisa ser tratado com muito cuidado, com muita responsabilidade. Porque senão ele se torna um problema. Então, quando essa mulher está olhando muito para fora, Cris, eu estou falando isso como causa própria, tá? Porque eu consegui extrair isso do meu processo de divórcio. Então, eu entrei, mesmo sabendo de finanças comportamentais, mesmo tendo educação financeira, sendo contadora, quando a gente se entrega para o sofrimento e entrega toda a nossa atenção para o outro, ou para as outras pessoas de fora, a gente deixa a nossa vida de lado. E o primeiro item da nossa vida ali, o primeiro setor da nossa vida que sofre é a parte financeira. Tem até o exemplo da Liz, que é a personagem do nosso livro. A Liz, ela entra num sofrimento, ela entra num processo, ela entra num modo ali de vida que ela só pensa no Henrique, que é o marido, o ex-marido dela ali, né? E ela acaba deixando o financeiro de lado. E ela cuidava do financeiro dela antes, né? Mas como ela parou de olhar isso, quando ela voltou para olhar, ela já estava no vermelho. Ela já estava numa situação financeira indo para ladeira abaixo. Então, Cris, quando a gente fala de estar vivendo um momento muito conflituoso, muito sofrido, muito doído, como um divórcio, por exemplo, a nossa tendência é esquecer o financeiro. A nossa tendência é esquecer a nossa vida e olhar muito para a vida do outro. Então, o que a gente precisa nesse momento de dor? Colocar um ponto vírgula muito rapidamente e blindar a sua vida financeira. Pensa, estou sofrendo, faz parte do processo, busca ajuda para superar isso, mas o seu dinheiro não leva desaforo. Se você não tiver responsabilidade financeira nesse momento, você vai para o buraco. E estar no buraco emocional e financeiro ao mesmo tempo é o pior dos mundos nesse momento. Porque muita gente diz, dinheiro não traz felicidade. Ok, não vou nem entrar nesse mérito agora, porque até existem estudos científicos que dizem que sim, dinheiro traz felicidade. Mas vamos ser bem realistas nesse momento. Se você não tem dinheiro, se você não tem uma reserva de emergência, você não consegue pagar uma terapia boa, você não consegue cuidar do corpo, não consegue cuidar da mente de uma forma ali mais especializada, digamos assim. Então, a sua reserva financeira, ela lhe dá uma tranquilidade a mais. Você está sofrendo por conta do término, por conta do divórcio, mas você tem uma reserva financeira para continuar vivendo bem, para ter uma vida confortável, para continuar aí proporcionando o padrão de vida que seus filhos, ou seu filho, ou só você mesma, dependendo da estrutura familiar que você tem, você consegue ter uma segurança financeira, e a segurança financeira, ela ameniza, sim, qualquer sofrimento. Não vou entrar em situações muito específicas, mas se você tem uma situação financeira, uma reserva financeira, uma segurança financeira, isso ajuda a amenizar quase todos os problemas da nossa vida e quase todos os sofrimentos. Tá? Estou sendo muito fria aqui, tá, gente? Estou sendo muito calculista, mas porque quando a gente está num momento de sofrimento muito duro, muito pesado, a gente não consegue ter essa linha de raciocínio. A gente só pensa no desespero, né? E eu garanto que se você não cuidar do dinheiro, da sua vida financeira, esse desespero, ele aumenta exponencialmente. O problema fica muito maior. Então, não é fácil,
Cris, não é fácil estar no momento de desespero, no momento de sofrimento e pensar nessa segurança financeira. Mas, a partir do momento que você está ouvindo isso, eu tenho certeza que qualquer momento de dor, de sofrimento, você vai lembrar: o meu dinheiro tem que ficar blindado. A minha vida financeira tem que estar segura. Eu tenho que ter responsabilidade com os meus hábitos e os meus atos nesse momento que geram aí impacto financeiro, porque senão eu vou sofrer exponencialmente além do que eu estou sofrendo por conta da questão emocional. É mais ou menos nessa linha, viu, Cris? Perfeito. Eu nem acho que você está sendo fria, não. Acho que você está sendo bem objetiva, o que é muito importante, né? Porque a gente está falando de uma energia que é muito prática, que é a energia do dinheiro. E toda vez que eu tiver com algum problema, eu vou lembrar da sua avó: dinheiro não leva desaforo. Esse é meu mantra agora para o dinheiro, e é verdade. A gente precisa cuidar do nosso dinheiro. Cuidar no sentido sem apego desnecessário, sem obsessão. E eu acho que você falou uma expressão que é muito comum, né? Que dinheiro não traz felicidade. Eu também acho que isso é muito relativo. Eu acho que ela é mal interpretada, essa expressão. O dinheiro sozinho pode até não trazer felicidade, porque a sua felicidade depende primeiro de você. Se você for uma pessoa que não preza pela sua felicidade, realmente você pode ter muito dinheiro e você vai estar sempre vendo o copo meio vazio. Ah, eu poderia ter mais. Ah, eu só estou podendo passar férias agora no Caribe, mas eu queria ir para as Maldivas. Bom, aí é o seu ponto de vista, né? Mas como dizem os memes, é melhor sofrer de férias na praia do que sofrer cheia de conta, né? Então é importante também a gente separar um pouco essas coisas, por mais difícil que seja. É um movimento fundamental que a gente tem que fazer de separação. Outra frase que me veio à mente quando você estava falando, que é muito comum, a gente fala isso até inconscientemente e escuta também, é assim: não estou com cabeça para isso. Agora eu não tenho cabeça para isso. A gente nunca pode não ter cabeça para alguma coisa. Nossa cabeça ela tem que estar sempre funcionando, é o nosso racional. Por mais que o nosso emocional esteja, às vezes, dominando, o racional ele não pode sumir completamente, né? A gente precisa também olhar para as coisas com objetividade, com uma certa frieza, no sentido positivo, do que precisa mesmo ser mais frio às vezes, né? De cabeça quente, a gente tende a fazer besteira, tende a fazer algum gasto desnecessário, tende a não atentar, às vezes, para uma data de pagamento, e aí você paga uns juros que você não precisava pagar, e uma série de coisas que vão se desenrolando daí, né? Então, eu acho que pensar sobre isso é um primeiro passo para a gente manter isso em mente, porque a vida vai trazer desafios o tempo todo. Às vezes eles são pequenos, às vezes eles são maiores, mas, como a Thay falou, a vida financeira ela precisa estar blindada, ela precisa estar protegida, cuidada, respeitada, né? Para que a gente possa também manter nossa integridade material, emocional, na nossa vida como um todo. E Thay, pensando agora em alguma mulher que possa estar nos ouvindo, nos assistindo, que está se sentindo muito perdida financeiramente nesse momento, pode estar passando por alguma situação, enfim, mas que está assim, né, sem cabeça para isso, não sabe o que fazer. Você teria uma orientação assim de um primeiro passo muito prático e objetivo que essa mulher possa dar agora para começar a se organizar? Se ela fosse começar a agir hoje, qual seria o primeiro passo que você diria? Amiga, faz isso aqui. O que você diria para ela? Cris, eu vou ser bem dura. A gente precisa, né? Tem um momento que a gente precisa. O primeiro passo: sai da posição de vítima. A tua situação financeira tá do jeito que tá por responsabilidade sua. Não tô querendo chegar no ponto de dizer, nenhuma outra pessoa tem culpa ou responsabilidade. Mas enquanto a gente não sai da posição de vítima, principalmente com relação ao dinheiro, e fica pensando o tempo todo, eu só estou nessa situação porque eu divorciei, eu só estou nessa situação porque fulano me enganou, ciclano me deve. Sai dessa posição de vítima, e isso não é fácil de ouvir. Eu precisei assumir isso na minha vida,
tá? Sai da posição de vítima e se coloca na responsabilidade, na posição de responsável. O que eu quero dizer com isso? Enquanto você se coloca numa posição que não é a de responsabilidade, mesmo que você conheça todas as técnicas, mesmo que conheça todo o passo a passo, você não vai agir. Então, o primeiro passo, assuma a responsabilidade da sua vida financeira. Eu tenho a responsabilidade de sair de onde eu estou. Então, essa é a primeira mentalidade. Assume a responsabilidade. Quando você assume essa responsabilidade, qual é o outro passo? Conheça a sua vida financeira. Muitas mulheres, muitas pessoas, no geral, Cris, têm medo de olhar para a vida financeira. Tem medo de abrir todas as contas e ver o saldo lá que tem de contas para pagar, de dívida mesmo. Muita gente tem muitas dívidas, né? Tem que conhecer. Assume responsabilidade e começa aí o reconhecimento da sua vida financeira. Você precisa saber exatamente quanto você ganha, porque, pasme, Cris, muita gente não sabe nem quanto que ganha, principalmente quem é autônomo hoje. Tá? Então, quem é assalariado é mais fácil, sabe o salário todos os meses. Mas quem é autônomo, por exemplo, muita gente não quer nem olhar para isso, não sabe nem quanto que ganha. Você tem que fazer um raio-x da sua vida financeira. Quanto que eu ganho? Quanto é meu custo de vida? Quanto que eu preciso todos os meses para sobreviver? Quanto é que minha conta de luz? Quanto que é meu condomínio? Quanto é que é meu aluguel? Quanto é que é meu financiamento? Muita gente tem medo de olhar para a vida financeira. Então, você precisa fazer esse raio-x. Fazer todo o levantamento do seu ganho, das suas despesas e principalmente das suas dívidas, se esse for o caso, né? É sua. E a sua responsabilidade. Você não vai acordar e alguma conta, alguma dívida vai estar paga ou vai sumir. Não existe isso. Então, nós atendemos muitas pessoas que enxergam as dívidas e olham as dívidas como monstros, né? Que estão ali embaixo da cama ou dentro do armário. Isso não pode acontecer, porque senão a gente não resolve. O problema que está longe da nossa vista, ele só cresce. Ele nunca diminui. Ele só cresce. Aquele monstrinho que vai crescendo, crescendo, crescendo. E dívida é pior ainda porque tem os juros compostos aí envolvendo, né? Então, quanto mais tempo a gente deixa de olhar para isso, mais ela cresce. Assumiu responsabilidade, fez o raio-x, já conheceu, fez o levantamento de tudo, aí é momento de criar um plano de ação, né? E esse plano de ação, ele envolve muita coisa, né? Porque depende muito da situação de cada pessoa, né? De cada mulher. Então, é uma pessoa que está em situação de dívida, conheça suas dívidas profundamente e faça um plano de quitação. Um plano de negociação, um plano de renegociação. Então, tem um passo a passo muito bem estabelecido, né? Então, você encontra esse tipo de conteúdo em muitas redes sociais, em muitos canais. Muitos educadores financeiros estão aí na internet com conteúdo gratuito. A gente também traz muito conteúdo nesse sentido. Mas, Cris, acho que o principal de tudo é sair da posição de vítima e assumir a responsabilidade pela vida financeira. Como se fosse um filho mesmo, como se fosse um filho. Você tem que cuidar, você é responsável, você tem que resolver, ninguém mais vai fazer isso. E quanto mais a gente deixa de lado, quanto mais esse problema fica ali longe da nossa vista, mais ele cresce. Ele literalmente cresce muito em pouco tempo. Então, tem dívidas, tem mulheres, pessoas que nós atendemos, que a dívida original era, por exemplo, R$2.000. Em menos de 3 anos, essa dívida se tornou R$70.000. Essa mesma dívida que lá era 2, agora está 70. Olha, você imagina você com uma dívida que era 2 e agora está 70 só porque, como a Cris falou, estava sem cabeça para isso. Dinheiro não leva desaforo. O dinheiro, ele não espera. A dívida, ela não espera você ficar com a cabeça boa para resolver. Então, assuma essa responsabilidade. É sua responsabilidade. A sua vida financeira é sua responsabilidade. Seja responsável. Maravilha. E acho que essa frase ela vale para tudo na vida, né? É que é nossa responsabilidade, a gente precisa agarrar com unhas e dentes. E eu percebo, claro, que
a situação financeira, ela pode ser muito desesperadora, dependendo do nível que a pessoa se encontra de endividamento, enfim. Mas eu consigo enxergar aí também uma boa oportunidade de aprendizado e de sucesso, de vitória. Você tomar ciência da sua situação e organizar aquela bagunça e saber que isso só depende de você e se sentir muito poderosa no final do processo, porque quando a gente coloca a nossa atenção, você falou muito bem, a tendência é a gente trabalhar naquilo, a gente coloca foco naquilo, então a gente não perde de vista, a gente não deixa crescendo lá dentro do armário, dentro do forno, nada, a gente está de olho naquilo ali, a gente está atento, onde tem que cortar, é real por real, é centavo por centavo, aonde eu posso ganhar um pouco mais, aonde eu posso fazer uma renda extra, e no final a gente sai com uma sensação muito vitoriosa de era meu, eu assumi, eu dei conta e eu estou aqui, como alguém que venceu. Eu acho que isso é muito importante da gente também olhar, projetar um pouquinho no futuro e pensar assim, como é que eu vou me sentir quando eu terminar esse planejamento que eu fiz e vencer, né, em quitar essas dívidas, em conseguir ter uma reserva de emergência. A gente precisa ter um dinheiro, um colchão, uma coisa ali guardada, não no colchão, né, mas um colchão de liquidez, uma grana que a gente tem ali para qualquer coisa, porque as coisas acontecem na vida. E isso dá paz, dá conforto. Até mesmo alguém da sua família pode precisar, e aí ninguém tem, mas você, naquele momento, você sabe, não, eu tenho, eu posso fazer isso. Ou você pode precisar, enfim, questões de saúde, as mais variadas. Ou também questões positivas. Poxa, apareceu uma super oportunidade, uma viagem incrível que você sempre quis fazer. Cara, eu tenho esse dinheiro guardado, eu vou fazer essa viagem, né? Com responsabilidade, mas eu acho que a gente tomar as rédeas da nossa vida em todos os âmbitos, mas a gente está falando aqui especificamente do financeiro, é muito satisfatório. E é um sinal de maturidade, que a gente realmente está vivendo uma vida adulta, em que a gente é responsável, que a gente dá conta das coisas, que a gente não vai ficar esperneando, porque não vai adiantar, né? A gente só está perdendo tempo. E o que você acha? Só me veio em mente agora, eu acho que poderia ser muito legal a gente gravar um episódio só com estratégias de quitação, negociação e renegociação de dívidas. Boa, muito bom, muito bom, muito útil. Até porque é um número que é assustador. De 8 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas. Então, o nível de endividamento no Brasil é muito alto. 80%. 80%. Então, vamos fazer esse episódio para a gente trazer mais estratégias práticas de negociação, renegociação, que acredito que vai ser muito, muito legal, muito útil. Vai, com certeza, principalmente porque a gente vai fazer voltado para as mulheres, né? Pensando em nós, pensando nas nossas particularidades também, porque a gente segura muitas barras, né? Então, às vezes, é até difícil. Você pensa assim, nossa, mas eu já tenho 2 empregos, eu crio 3 filhos, eu cuido da casa, como é que eu vou fazer uma renda extra, né? E a dívida, Cris, ela escraviza. Então, qual a sensação? Isso é muito geral, tá? Finanças comportamentais. A pessoa que ela tem dívida, ela se sente escrava, ela se sente presa, ela se sente ali indigna. Chega nessa energia, chega nessa vibração. A pessoa não se sente digna porque ela deve, porque ela tem dívida. Então, esse sentimento e essa vibração, ela leva a nossa vida cada vez mais para baixo. Então, uma coisa que também é muito bom da gente mentalizar. A pessoa endividada, ela não prospera. A pessoa que tem dívida não prospera. Então, qual o primeiro passo para prosperar? É quitar as dívidas. E tem um caminho para isso, né? Tem um passo a passo, tem toda uma metodologia que dá para realizar isso, para quitar essas dívidas. Então, vai ser um episódio super legal. Com certeza. Muito bom. Vamos sim. Essa conversa sempre rende, né? Que bom. Sim. E eu acho que isso deixa a gente muito feliz também, se sentir parte desse processo, porque encarar essa realidade, né, de que 80% das famílias estão endividadas no Brasil, faz a gente também pensar até sobre a nossa própria missão aqui, o nosso propósito, que passa por questões emocionais, sim, pessoais, autoconhecimento, mas não pode deixar de lado o dinheiro,
Porque como é que você vai prosperar, não só financeiramente, mas também emocionalmente, se você está endividado nessa condição, nesse sentimento? A gente entende também, em termos de energia, o peso disso, de você estar vibrando numa frequência baixa, de você se sentir culpada muitas vezes. Ah, eu olho o que eu causei, olho o que eu fiz. Isso não adianta, né? A gente não é o caso mais de olhar para trás, é olhar para o presente e planejar o futuro. Então, sair desse sentimento, dessa frequência baixa, dessa energia de não ser digno, de estar escravizado, como a Thay falou, isso é muito forte. Fica realmente difícil a gente caminhar, a gente evoluir, expandir, prosperar, se a gente está vibrando nesse sentimento. Então, é mais uma razão assim muito importante para a gente continuar assim falando sobre finanças e trabalhar pela não dissociação do financeiro da nossa vida, né? De não dizer, ah, eu não tenho cabeça para dinheiro, ah, eu não sei lidar com dinheiro, ah, o dinheiro para mim, não sei o quê. Essas crenças todas que a gente tem, e a gente tem mesmo, faz parte da nossa cultura, inclusive, a gente vai aos poucos dissipando, começa deixando de falar isso, né? Começa deixando de repetir essas coisas às vezes sem pensar. Ah, eu sou assim mesmo, não sei lidar com dinheiro. Ah, dinheiro é para usar, dinheiro é para gastar. Mas assim, de qualquer jeito, será? Pensa um pouco, né, no que você também está propagando através da sua fala, através das palavras, e de como você também está propagando internamente para você aquilo. Como é que você se vê? Ah, eu sou assim, ah, eu sou muito desorganizada. É muito comum a gente escutar as pessoas falando negativamente delas próprias, né? Então, não, vamos mudar esse discurso. Mesmo que no início não seja de todo verdade, mas a intenção é que seja. Então, eu sou organizada, eu sou disciplinada, eu vou conseguir. Eu estou nessa situação agora, mas eu vou resolver. Diga isso para você mesmo, acreditando que você vai resolver, né? Isso também já ajuda a te tirar um pouco dessa atmosfera aí pesada do endividamento. Se a gente começar a tacar pedra na gente mesmo, eu acho que piora muito, né? E Thay, o que você acha assim que são os erros mais frequentes da sua observação, da sua experiência, que as mulheres cometem quando percebem que estão nessa situação e aí tentam financeiramente se organizar sem orientação, sem nada, por conta delas? É, eu tenho algumas intuições aqui, mas o que você observa de erros mais comuns que nós mulheres cometemos quando a gente tenta desesperadamente sair do buraco? Acho que o top 1, Cris, assim, que a gente vê muito na prática é fazer empréstimos com juros altos para quitar outras dívidas. Bingo! Acho que essa é a primeira. Por quê? Porque é o jeito mais fácil. É o jeito que está ali muito mais rápido e fácil de resolver, muito entre aspas, alguma outra dívida, né? Então, qual é o crédito mais fácil que a gente vê hoje? É o cheque especial. O cheque especial, ele cobra por mês em torno de 10% por mês. Imagina, 10% ao mês. E vamos falar de outros que têm um pouco de juros menores, mas continuam sendo altos. Crédito pessoal, que é aquele empréstimo que você pega ali da sua conta corrente, tudo, né? E eles oferecem o tempo todo. É em torno de 7 a 8% ao mês, né? Ou uma coisa que é super grave, Cris, que cada vez mais a gente vem tratando de casos assim, pegar dinheiro com a agiota. Hoje a gente pensa em agiota, a gente pensa, nossa, que loucura pegar dinheiro com a agiota, mas muitas pessoas, o vizinho é agiota. Agiota não é só aquele que mata, não, tá, gente? E nem aquele, não, ele só bate, não mata. Às vezes até isso é usado com ironia, até com um pouco de comédia e tudo, mas isso é muito grave. Você emprestar dinheiro a juros mensais de 20%, 30%, 15%, isso é agiotagem. Isso você está lidando com o agiota. Então, resolver um problema criando outro problema, eu diria que esse está no top 1 de questões dos maiores erros, né? De resolver ali uma questão financeira.
Então, Thais, se eu não vou emprestar dinheiro, se eu não vou conseguir dinheiro fácil com um amigo, o seu amigo pode estar sendo um agiota. Se o seu amigo cobra acima de 10% de juros ao mês, que é o que os bancos praticam, isso já é agiotagem. Você já está pegando dinheiro com agiota, tá? Pessoal, nem sempre o caminho mais fácil é o que vai resolver o seu problema, mas a gente tem a tendência, né, de buscar esses caminhos. Então, qual o caminho que não é tão fácil, mas que vai me ajudar, Thay? Renda extra. Vende aquela bicicleta que você não usa há 2 anos, vende itens que você não está usando mais. A renda extra começa nessas pequenas coisas, vendendo itens que já estão em desuso. Isso vai te gerar renda extra. Como que eu consigo fazer mais renda extra? Faz uma listagem, lista 10 possibilidades. Começa com 5, porque 10 acaba sendo um pouco mais desafiador. Eu e a Cris já fizemos esse exercício, né, Cris, de listar opções de renda extra. Então, quais são suas habilidades? O que você sabe fazer além do seu trabalho de hoje, né? Você consegue vender alguma coisa? Você consegue prestar algum serviço que vai te gerar ali renda extra? Mas tá, isso vai demorar a gerar renda, a trazer dinheiro. Se eu fizer um empréstimo, eu já consigo 5 mil imediatamente. Se o teu cérebro e o teu comportamento e os teus hábitos buscarem essas soluções fáceis e rápidas, você nunca vai se forçar a desenvolver uma estratégia que realmente vai sanar aquele problema, que vai curar aí os seus comportamentos, os seus hábitos nocivos relacionados ao dinheiro. Vamos pegar um exemplo muito prático do que eu estou querendo falar agora. Você está com uma dívida de cartão de 5 mil reais e você não tem dinheiro para pagar esse cartão. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar um empréstimo ou vai usar cheque especial para pagar aquela fatura, para pagar aquele boleto. O problema, a raiz daquele problema, a raiz daquela dívida não é o valor de 5 mil do cartão. A raiz disso são os seus hábitos de consumo que estão inconsequentes, estão descontrolados, estão fora de alinhamento com o seu padrão de vida. Então, se você pega um empréstimo e quita aquele cartão, no mês seguinte, ao invés de 5 mil, a sua fatura vai vir 6 mil. E no mês seguinte, a sua fatura vai vir 7, vai vir 8. Eu tenho certeza que muitas que estão ouvindo estão se identificando, porque esse comportamento está em 80% do brasileiro. Então, se você encontra soluções, muito entre aspas, soluções, band-aids ali mês a mês, você vai viciar nesse ciclo de dar um jeito de resolver as dívidas. Mas o seu problema central não é aquela dívida, não é aquele valor daquela fatura, é o seu comportamento. Então, se você não se educa, não se reeduca em resolver essa questão, em resolver esse problema da forma correta, você nunca vai sair desse ciclo. Mês passado, nós atendemos uma mentorada, uma pessoa que ela devia, ainda está em processo de quitação, mas quando ela chegou até nós, ela estava devendo 15 agiotas. Além de cartão de crédito, além de cheque especial, além de empréstimo no banco. Então, ela estava resolvendo, muito entre aspas, o problema errado o tempo todo. Não é o dinheiro ali em si, não é o valor da fatura, não é o valor que está vindo do seu cartão. É muito antes disso, está muito por trás disso, que é o seu comportamento, né? São os seus hábitos de consumo. Então, Cris, top 1 é tentar resolver um problema com outro problema, né? E eu acredito que esse desdobra todos os outros que vêm abaixo, né? Então, acho que pensar muito bem. Vou resolver esse problema, mas qual o problema que eu estou resolvendo? Eu estou resolvendo o problema certo? Que são meus hábitos? Eu estou resolvendo o problema certo? Que é meu consumo inconsequente? O que está por trás disso? Por que está dando tão alto? Por que eu estou gastando mais do que eu ganho? Né? Então, resolver problema não é pagar aquela dívida de qualquer jeito com outra dívida, por exemplo, mas é frear e dizer, opa, por que eu estou descontrolada?
Por que que eu estou comprando tanto? Por que que eu estou comendo tanto fora? Por que que eu estou pedindo tanto iFood, que é um dos maiores vilões da nossa fatura de cartão? Por que que eu estou tão desleixada com o meu dinheiro? Por que que eu estou gastando tanto? Então, eu espero ter respondido minimamente aí essa pergunta, mas tinha que comentar sobre isso. Isso é fundamental, e você falando, me lembrei de outra expressão das avós, que é tirar a roupa de um santo para colocar no outro. E eu lembro quando eu era criança, eu escutava isso, assim, das tias e tal, o pessoal falando, e eu ficava imaginando um santo pelado, né? Nossa, eu nunca vi um santo pelado. Você tira a roupa de um santo para colocar no outro, quer dizer o quê? Você não resolveu nada, você deixou um estava pelado, você vestiu, agora o outro está pelado. Então, com as finanças é a mesma coisa. Você pegar um empréstimo, que você vai criar outra dívida para pagar dívida, e eu entendo que nos momentos de desespero isso parece a única solução, mas é a pior, porque você está gerando uma outra dívida e aí você não muda seu comportamento, né, como a Thaíne falou. Se você está com seu cartão de crédito super mega estourado, porque você todo mês tem que comprar uma roupinha, um sapato, fazer isso, aquilo, pensa se isso é realmente necessário, porque não vai adiantar você pagar esse cartão de crédito agora e continuar comprando roupinhas, sapatos e tal, porque no mês seguinte você vai ter duas dívidas: a dívida do empréstimo que você pegou para pagar o cartão e a dívida do seu cartão, que vai continuar aumentando, né? Outra coisa é parcelar o cartão também, né, tá? Isso é uma coisa assim que eu faço de tudo para não nunca parcelar o cartão de crédito, porque é tudo que as operadoras de cartão querem, porque é um dinheiro que vem muito fácil para eles. Os juros são absurdos, então assim, eles querem que você parcele mesmo as faturas em 10 prestações, porque eles sabem que você não vai parar de usar o cartão. Então não é uma coisa assim que você vai pagar só aquela prestação e os juros, você ainda vai pagar também o que você usa. E aí a gente vai gerando, como a gente falou no início, aquela bola de neve, né, de um problema que a Tayane trouxe esse exemplo de um casal, de uma família que tinha uma dívida que começou em R$ 2.000 e que hoje está em R$ 70.000. Aí você pensa assim, meu Deus, como, né, R$ 70.000? Mas é completamente possível, porque os juros compostos eles operam dessa maneira, tanto a nosso favor, né, no caso de um investimento, de um dinheiro que você faça uma aplicação, alguma coisa, como também contra nós, como é o caso de uma dívida, né? Então, eu acho que é isso, tá? E respondeu sim muito bem, e aí fica esse alerta para a gente passar o mais longe possível dessas soluções mais imediatistas e que a gente já sabe que a médio e longo prazo elas só pioram a nossa situação, né? Eu pensei aqui também que tem uma possibilidade, às vezes, a gente tentar negociar algumas das nossas dívidas, né? Então, se você consegue por mês, poxa, eu não vou conseguir pagar essa dívida agora, mas eu vou tentar uma negociação com o banco e com o que quer que seja, de preferência nunca com agiotas, né? Mas para que eu pague essa dívida parcelado, né? E aí eu sei que vai ter juros, mas eu sei que, poxa, eu estou parcelando em um ano, então quando esse ano acabar, essa dívida vai ter terminado, isso talvez não vai pesar tanto no meu orçamento. Essa pode ser uma estratégia também, né? Em vez de pegar um empréstimo para pagar uma dívida, tirar a roupa de um santo para colocar no outro e deixar o santo pelado, né? Não adianta nada. Sobre parcelamento de cartão, Cris, em média, isso é a média para baixo, tá? Os cartões de crédito cobram em torno de 500% ao ano. Imagina, 500% ao ano. Uma dívida super pequena cresce muito rápido. E no episódio que a gente vai gravar sobre as dívidas, né, sobre estratégias, tem uma coisa que é super legal, assim, sabendo usar as estratégias e sabendo planejar isso, que é o que a gente usa muito com as nossas mentoradas, que é a lei do superendividamento. Então, uma coisa que é muito arriscada é você ter desespero e pressa para resolver aquilo. Por quê? Quanto mais a instituição bancária cobra juros, mais as chances de negociação aumentam. O que eu quero dizer com isso? Sua dívida era 2, está 70. Você vai se desesperar e vai emprestar 70 mil de outro lugar para pagar essa dívida. Esse é um erro muito, muito grave. Porque nós conseguimos, ao longo do trabalho com nossas mentoradas, voltar para esse 2. A gente consegue, dependendo da instituição bancária, tem
já aconteceram situações que a gente conseguiu até deixar o valor original abaixo o valor de negociação abaixo do valor original. Então, tem que ter cautela, tem que ter calma, tem que ter muita clareza e tem que conhecer as ferramentas, né? Tem que conhecer as estratégias que a gente vai trazer mais detalhes para vocês em outro episódio, que é muita coisa. A gente vai deixar esse episódio aqui muito longo e a gente vai trazer no próximo. Maravilha. Tá, e a gente fala sempre aqui no Movimento Ilumina, né? A gente fala sobre felicidade, plenitude, essas duas palavras, elas norteiam o nosso trabalho, e a gente está sempre reafirmando, né, que é possível, sim, ter uma vida plena, ter uma vida feliz, e uma vida feliz não significa que os problemas não existam nunca, claro que eles existem, mas a gente consegue se planejar melhor, a gente tem condições de lidar com os desafios de uma forma melhor, a gente está mais estável emocionalmente, a gente vive uma vida mais feliz. A gente está entendendo aqui que a organização financeira ela é muito importante se a gente quer construir essa vida feliz, próspera, se a gente quer ter uma vida com autonomia, com segurança, sem estar presa em dívidas, sem estar o tempo todo dependendo de alguém, às vezes. Se a gente quer construir o nosso próprio caminho, é muito importante que a gente se organize financeiramente, independente do valor que a gente receba por mês pelos nossos serviços, pelo nosso trabalho, né? É claro que a gente conhece a realidade brasileira, é muito mais desafiador para quem está hoje sobrevivendo com o salário mínimo, do que para quem tem um salário um pouco mais folgado. Mas a gente também sabe que a tendência do ser humano é ele tentar chegar no máximo que ele pode de gastos, né? Então a gente vê, às vezes, pessoas que recebem salários razoavelmente altos, né? Vamos colocar aí 20, 30 mil, e essas pessoas estão endividadas. E aí você se pergunta, como assim? Porque a pessoa continua colocando o nível de vida dela lá em cima, os gastos lá em cima, então ela ganha 30, mas ela gasta 40 por mês. E aí, às vezes, a pessoa que ganha 1.600 também, por necessidade, está com os gastos aí extrapolando tudo isso, né? Então, é uma questão também da gente construir esse conhecimento interno nosso, como a Thay falou, do comportamento, das coisas que realmente são importantes. Eu preciso disso agora? Eu posso esperar mais um pouco? Eu posso, talvez, guardar um pouco de dinheiro e comprar, em vez de comprar parcelado no cartão, já sabendo que vai ter juros, ou de fazer um carnê, um financiamento, uma coisa qualquer, né? Tudo isso precisa ser calculado. Às vezes, o financiamento, como é o caso de um imóvel, pode até ser uma boa opção, dependendo do dinheiro que você tem, dependendo dos juros que você recebe por mês, mas são casos e casos. Então, essa sabedoria é o que a gente precisa construir, e é uma construção mesmo, conforme a gente vai tendo orientação, ou a gente vai ganhando consciência sobre a nossa vida financeira, sabendo tudo que entra, tudo que sai, como é que pode entrar mais, onde é que pode sair menos, dá para enxugar sempre alguma coisa. A gente vai construindo essa autonomia e essa segurança, né? Então, esse é o nosso objetivo aqui também nessa conversa e no Movimento Ilumina. Mas aí eu penso também que existe ainda um certo tabu, né, Thay? Quando a gente fala sobre dinheiro, e isso acontece também muito entre as mulheres, essas crenças, essa ideia de que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no céu. O dinheiro é sujo. Enfim, esse monte de coisas que acontecem. Aquela ali só pensa em dinheiro. E esse monte de coisas que a gente escuta e repete, e aí o dinheiro passa a ser um tabu. Como é que a gente poderia pensar maneiras de quebrar esse bloqueio e enxergar o dinheiro como um aliado da nossa prosperidade, da nossa autonomia, da nossa felicidade? Eu acho que um começo super legal é a gente vir à nossa mente as mulheres poderosas que a gente admira e que têm uma vida que nós gostaríamos de ter. E fazer a seguinte pergunta: essa mulher, ela estaria onde está? Ela viveria do jeito que ela vive, sem dinheiro? Acho que esse é um ponto que eu usei muito como exercício para ir quebrando, né, muitos tabus e muitas crenças em volta do dinheiro,
que é o seguinte: o dinheiro, Cris, e para todas que estão nos ouvindo, ele só potencializa comportamentos. O que eu quero dizer com isso? O dinheiro, ele não corrompe ninguém. O dinheiro não torna ninguém ruim, ninguém maldoso, ninguém corrupto. O dinheiro potencializa comportamentos. Então, uma pessoa boa, ela vai se tornar melhor ainda. Uma pessoa caridosa, ela vai ser ainda mais caridosa, ela vai ter muito mais poder de exercer essa bondade que ela tem dentro dela. Já a pessoa que tem tendências que não são tão boas, isso só vai crescer também. Então, acho que uma das maiores crenças em torno do dinheiro é que o dinheiro corrompe. É que o dinheiro vai me tornar uma pessoa ruim, eu vou ficar egoísta, eu vou me tornar egoísta, eu vou me tornar uma pessoa metida, eu vou me tornar uma pessoa arrogante. Eu só vou me tornar isso se eu, na minha essência, já sou isso. E o dinheiro só vai potencializar isso, né? Mas, não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa caridosa, eu sou uma pessoa de bom coração. O dinheiro vai potencializar ainda mais isso. Então, quando a gente quando a gente dissocia o dinheiro de me tornar uma pessoa ruim, uma pessoa que eu não aprovo, eu consigo destravar muitas crenças e muitos tabus, porque o dinheiro, ele só potencializa aquilo que já existe ali, né? Então, a gente pode começar com isso. E olhar para essas pessoas que a gente admira muito, essas mulheres que nós gostaríamos de nos tornar, e olhar para ela e fazer a pergunta: ela faria tudo o que ela faz? Ela seria tudo o que ela é hoje? Se ela não usasse o dinheiro como ferramenta de potência na vida dela? Na maioria das respostas, com exceções de pessoas que são muito religiosas, tipo Madre Teresa, pessoas que fizeram um voto de pobreza e para servir outros sem usar o dinheiro como ferramenta, com exceção a essas figuras, né, mulheres super importantes na nossa história, o dinheiro está por trás. O dinheiro está por trás, então o dinheiro, ele potencializa. Então, quando a gente entende isso, que o dinheiro potencializa o que já existe, ele não modifica, ele não muda comportamento do bom para o ruim. Ele muitas vezes muda o comportamento do ruim para o bom. Mas do bom para o ruim, ele potencializa. Então, Cris, eu coloquei isso na minha cabeça, o dinheiro potencializa. Eu me considero uma pessoa com uma mentalidade boa. Então, o dinheiro, ele só vai potencializar isso na minha vida. Perfeito. Essa é uma maneira bem interessante, olhar para mulheres que a gente admira e entender como o dinheiro ajudou, trabalhou positivamente para aquela pessoa construir o que ela construiu, até para que aquele conhecimento chegasse até nós, por exemplo, né? Se é alguém que a gente acompanha, lê, por exemplo, ou um artista que a gente gosta da música ou dos filmes. E eu penso também sobre isso, porque eu acho que, como eu, talvez como você, muitas mulheres são criadas num paradigma de que o dinheiro é um problema, de que o dinheiro é negativo. Na verdade, eu acho que é um erro de expressão. O dinheiro não é o problema. Na maioria das vezes, o problema é a falta do dinheiro ou o mau uso do dinheiro. O dinheiro, ele resolve muitas coisas. E aqui no movimento a gente trabalha muito com esses dois universos, né? A gente trabalha muito com o equilíbrio da lógica, da razão, com o intuitivo, com o emocional, entendendo que nós somos esses seres complexos, e eu gosto muito de ritualizar algumas coisas, né, na minha vida, porque dessa maneira eu firmo também aquelas energias que mais me interessam. E eu faço isso também com relação ao dinheiro, para tirar o dinheiro desse lugar de problema, de sujo, que eu, sinceramente, já nunca acreditei muito e hoje estou mais distante disso, mas que às vezes a gente pode se pegar voltando para esse lugar, né, num momento de revolta, de desespero. Então, eu gosto de ritualizar, de agradecer muito o dinheiro que eu recebo, de me sentir feliz por ter recebido aquele dinheiro e, principalmente, por ser merecedora, porque eu sei que sou. Eu trabalhei, eu fiz isso, poxa, com tanto empenho, com tanto amor,
e continuar fazendo com empenho e com amor, fazer um trabalho bem feito em tudo que a gente faz. É desafiador? Claro que é. Tem dia que você não quer nem levantar da cama, mas você vai trabalhar, você vai prestar o seu serviço, você vai servir ao mundo de alguma maneira. E isso vai te trazer retorno. Então, praticar o teu servir, seja através de um produto que você vende, ou se você trabalha num comércio, ou numa empresa, numa indústria, não importa, mas fazer isso da melhor forma possível e se sentir muito grata quando você é paga, você é remunerada por aquele trabalho. E outra coisa que eu gosto também muito de ritualizar, e eu compartilho com vocês, caso achem interessante, podem fazer também, que é ritualizar o pagamento das minhas contas. Eu marco uma reunião comigo mesma na minha agenda, geralmente ali por volta do dia 5, e aí eu reservo um tempo, eu reservo 1 hora do meu dia, pode ser que eu nem use tudo isso, mas que eu vou pagar as minhas contas. No aplicativo, geralmente eu pago só pelo aplicativo, mas eu pago as minhas contas com alegria, agradeço por poder pagar aquelas contas, por ter tido o benefício daquele serviço, seja a internet, seja a luz, seja, enfim, o que for, eu agradeço e faço o meu ritualzinho interno, e aí cada uma pode fazer o seu, criar uma frase, criar uma afirmação, um mantra, algo que te conforte no sentido de eu recebi e agradeço, eu posso pagar essas contas, também agradeço por isso, esse dinheiro flui de volta para mim o tempo todo, às vezes em quantias muito maiores do que está saindo agora. Então, a gente faz um trabalho interno de energizar, né, aquele momento, ritualizar aquele momento e reforçar essa energia positiva do dinheiro como algo benéfico na nossa vida. Eu acho que isso ajuda muito também a tirar esse estigma pesado, negativo, que às vezes a gente carrega, né? Tá, quis só compartilhar aqui meu ritual, que eu achei que podia complementar. Perfeito, perfeito. E quanto mais a gente se conecta com isso, cria rituais, cria pensamentos positivos em volta do dinheiro, isso só vai tornar a nossa vida mais próspera. Quanto mais a gente reclama por ter que pagar dívidas, mais dívidas vão surgir na nossa vida. Você acreditando nisso ou não. Então, quanto mais a gente se penaliza, se critica, reclama, mais a gente vai viver nesse ciclo de dívidas, de contas, e que o dinheiro não dá. Uma coisa que a gente... muitas pessoas falam muito, né? Então, aconselho a todas vocês a pararem a partir de hoje falar isso. Que eu não gosto de falar nem como exemplo, mas vou falar só para vocês saberem do que se trata, né? Eu estou sem dinheiro. Às vezes até tem dinheiro. Alguém fala, eu estou sem dinheiro. Pare de falar isso. Diga, eu estou com outras prioridades. Isso hoje não é uma prioridade para mim. Quando for, eu compro ou eu vou, né? Mas não diga nunca que eu estou sem dinheiro. Isso atrai uma energia tão pesada, tão negativa, e você vai viver sem dinheiro. Ou eu não tenho dinheiro, né? Também é caso, né? Estou sem dinheiro, eu não tenho dinheiro. Então, acabe com essas declarações de escassez. Tire essas declarações de escassez da sua vida. Substitua. Nesse momento nesse momento isso não é prioridade, mas quando for, eu executo. Ou então simplesmente não diga nada, né? Não declare, não faça declarações de escassez, porque isso só atrai mais escassez. Então, diga, minha vida é próspera, eu sou próspera, o dinheiro, ele vem a mim com abundância, de diversas formas, de diversas fontes. Sempre declare isso para a sua vida. Quando vier o pensamento, eu estou sem dinheiro, não tenho dinheiro. Não, o dinheiro ele vai chegar de formas inesperadas, de fontes que eu desconheço nesse momento, mas vai acontecer, elas vão vir, elas vão surgir, elas vão acontecer na minha vida. E também tem que agir, né? Não é só declarar isso, ter essa fé e não agir, não buscar fontes de renda, né? E mude esse pensamento da escassez e foque na prosperidade, na abundância. Maravilha, que bom. A gente está caminhando aqui para o fim, né? Porque realmente, se deixar, a gente vai falar o dia todo sobre isso. Esse é
rende muito. A gente já saiu aqui, a Thay já levantou até uma outra possibilidade de conversa, de live, que a gente vai fazer em breve. Para encerrar, Thay, que mensagem que você deixaria agora para uma mulher que está vivendo esse momento difícil, financeiro, mas que quer e que acredita que pode prosperar, que pode reconstruir sua vida, ou até mesmo aquela que ainda não está muito confiante, mas que quer, que deseja. Eu acredito que a maioria das pessoas pode estar vivendo uma situação difícil, mas quer se libertar disso, né? Qual mensagem você deixaria para essas mulheres? Primeiro, pare de fazer novas dívidas. Porque senão o problema só aumenta. Então, identifique onde é que está o seu ralo financeiro. É roupa? É restaurante? Não sei, é cosmético? São joias que você compra compulsivamente? Encontre o seu ralo financeiro e pare de fazer novas dívidas. Esse é o primeiro ponto. Depois, se conheça. Sua vida financeira, no caso, né? Faça o raio-x. Você tem que conhecer cada centavo de dívida que você tem. Faça esse levantamento. Estude sobre sua vida financeira, né? Como foi que eu fiz isso, né? Então, só colocando um parêntese, não entre na posição nem de vítima nem de culpada, porque enquanto vítima e enquanto culpada, você já se condenou, então você não vai sair do lugar. Se coloque sempre na posição de responsável, de responsabilidade. Quando você assume essa posição de responsabilidade, a ação ela vem. Mas se você se enxerga como vítima ou como culpada, você está paralisado. Você não vai conseguir sair do lugar. Então, pare de fazer dívida. Não faça novas dívidas. Eu poderia dar aqui uma última mensagem super fofinha, super... Não, acredite que você vai conseguir. Não é por esse caminho, você tem que agir. Tá? Dinheiro não leva desafio. Feche seu ralo financeiro. Feche, vede de todas as formas. E comece a fazer o seu raio-x. Só nesse processo, você já consegue, no mês seguinte, ter um alívio muito grande, porque você vai parar de comprar o que não é essencial naquele momento. Você vai fechar o ralo financeiro. Outro ponto muito importante, busque outras fontes de renda. Faça renda extra. A forma mais fácil assim, entre aspas, e rápido de sair das dívidas é encontrar novas fontes de renda. Por quê? Quando você está em situação de dívida, significa que o seu salário não está dando para suprir tudo. E se você continua contando só com o seu salário, você vai demorar muito para sair dessa situação. Busque outras fontes de renda. Nós, brasileiros, somos muito criativos. Muito. Quando a gente quer, a gente encontra formas de resolver tudo. Então, se a gente põe foco, se a gente põe energia e se a gente põe o principal, que é a responsabilidade, a gente consegue ser criativo para encontrar muitas formas de fonte de renda. Então, eu poderia dar aqui 10 itens de ação, mas vai ser muita coisa no começo, né? Então, vamos lá recapitular. Assuma a responsabilidade, né? Que a gente falou lá no começo do episódio do podcast. Assuma a responsabilidade, feche os ralos financeiros, não faça novas dívidas, não faça novas compras do que não é essencial. Faça renda extra e crie um plano muito bem definido, criterioso e muito estratégico para quitar essas dívidas e para montar uma reserva financeira, que a gente pode falar muito mais disso depois também, né, Cris? Fecha o ralo. Fecha o ralo ou os ralos financeiros que estão acontecendo aí na sua vida. E muito ânimo, que tem solução. Independente do tamanho da sua dívida, independente do tamanho do seu problema financeiro, tem solução. Então, tenha ânimo e haja com responsabilidade. Isso aí. Agarre sua vida financeira com unhas e dentes e vamos resolver, vamos partir para dentro, né? É isso, coragem, fé, foco e trabalho, não tem como, ação. A gente também poderia aqui dar uma lista de possibilidades, de coisas que todo mundo pode fazer, mas não é mais preciso, né? Na era da internet, no Brasil, é só a pessoa parar um pouquinho e pensar o que eu poderia fazer
tem tantas possibilidades, e não tem que ser uma coisa a longo prazo, que você vai ficar fazendo anos e anos, pode ser uma coisa mais emergencial, depois você passa para uma que te interesse mais, e, enfim, a vida vai também se organizando. Thay, muito obrigada por compartilhar com a gente tanto conhecimento, tanta inspiração. Eu acho que é um assunto, como a gente falou aqui, que rende muito e que é tão importante quando você traz esses números, por exemplo, essa taxa aí de endividamento de 80%. Isso me impressiona mais ainda de como é necessário a gente falar sobre educação financeira e principalmente para as mulheres, porque nós sabemos que somos nós que damos conta das coisas, somos nós que muitas vezes gerenciamos a casa, gerenciamos nossa própria vida, e a gente tem que estar muito consciente disso, né? Então, muito obrigada por tudo que você trouxe, compartilhou. Eu vou tomar a liberdade de deixar um contato seu de e-mail aqui também, para se alguém quiser entrar em contato com a Tayane, trocar uma ideia, tirar uma dúvida, agendar uma mentoria com a gente, enfim, saber um pouco mais sobre esse universo, né? Abrir um outro canal aí de comunicação mais direta, vai estar aqui na descrição desse vídeo ou desse episódio, independente de onde você está nos ouvindo, nos assistindo. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa aqui um sinal para a gente, uma curtida, um comentário, manda uma mensagem, para a gente entender também, né, se isso está chegando, como é que isso está chegando. E se você achar também interessante, compartilha com amigas, irmãs, primas, vizinhas, colegas que você sabe que estão vivendo também situações desafiadoras, ou que talvez nem estejam, mas que queiram se conhecer mais financeiramente, que queiram prosperar, que de alguma maneira podem se beneficiar dessa conversa aqui, dessa mensagem que a gente trouxe, né? Se inscrevam aqui também no nosso canal, no YouTube, Spotify, sigam a gente, Movimento Ilumina, nossos endereços todos estão aqui na descrição, iluminamovimento.com. Conheçam nosso livro, acessem nossos conteúdos através do site, Instagram, YouTube, Facebook, Spotify e falem com a gente também, deem sinal. Muito obrigada, quem nos ouviu até aqui, foi um prazer estar com vocês. Obrigada, Thay. Até a próxima. Até a próxima, e lembrem-se que cuidar bem do seu dinheiro é um ato de amor próprio. Então, isso tem que estar gravado assim na nossa mente, no nosso coração, e ânimo para cuidar disso tudo, né? Maravilha. Beijo, gente. Tchau, pessoal. Até a próxima.